que Deus te abençoe de forma abundante nesse dia tão especial, véspera do dia em que é comemorado o nascimento do nosso Senhor. Eu senti no meu coração compartilhar com vocês uma leitura de Max Lucado que chamou muito a minha atenção. Na verdade, uma compilação de textos dele que eu tive acesso. E eu quero hoje e amanhã ministrar esses textos ao seu coração. Certamente falarão com você, como falaram comigo. Uma noite extraordinária. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Há uma palavra, querido, que descreve a noite em que Ele veio. Comum. O céu estava comum. De vez em quando, uma rajada de vento agitava as folhas e esfriava o ar. As estrelas eram diamantes cintilando no veludo negro. As ovelhas eram comuns, algumas gordas, outras magras. Animais comuns, não faziam história, não ganhavam prêmios. E os pastores eram camponeses, provavelmente usando as únicas roupas que tinham, com cheiro de ovelhas e parecendo ter tanta lã quanto elas. Uma noite comum, com ovelhas comuns, pastores comuns. E não fosse um Deus que ama fazer o extraordinário, a noite teria passado despercebida. As ovelhas teriam sido esquecidas e os pastores teriam passado o tempo dormindo. Mas Deus fez aquela noite diferente. O céu escuro brilhou de esplendor. As árvores que tinham estado nas sombras vieram para o claro. As ovelhas que estavam em silêncio se tornaram um coral de curiosidade. Em 1 minuto, o pastor dormia profundamente. No minuto seguinte, esfregava os seus olhos e se deparava com algo que nunca tinha visto antes. À noite, já não era mais comum. O anúncio veio primeiro para os pastores. Se o anjo tivesse aparecido aos teólogos, eles teriam primeiro consultado os seus apontamentos. Tivesse procurado as pessoas da elite, eles teriam olhado para os lados para ver se alguém estava observando. Por isso, o anjo apareceu aos pastores. Homens que não sabiam o suficiente para dizer a Deus que anjos não cantam para ovelhas e que messias não surgem enrolados em trapos e dormindo em uma gamela. Talvez perplexos, talvez com medo, mas certamente maravilhados. A sua vigília noturna foi interrompida por uma explosão de luz vinda do céu e uma sinfonia de anjos. Deus vai até aqueles que têm tempo de ouvi-lo. Assim, naquela noite sem nuvens, ele foi até simples pastores de ovelhas. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus entrou no mundo na forma de uma criança. Não obstante, se alguém aparecesse por acaso na periferia de Belém naquela manhã, que cena peculiar contemplaria? A estrebaria tem um odor como todas as outras estrebarias têm. O chão é duro, o feno é escasso. Não poderia existir um lugar mais modesto para o nascimento de um filho. Sentado ao lado da jovem mãe está o pai cansado. Se alguém está cochilando, esse alguém é ele. Ele não consegue se lembrar da última vez em que se sentou e agora que a agitação tinha acalmado um pouco, agora que Maria e o bebê estavam acomodados, ele se apoia contra a parede do estábulo e sente os seus olhos ficarem pesados. Maria está de olhos bem abertos. A sua cabeça descansa no couro macio da cela de José. Ela examina o rosto do bebê, seu filho, seu Senhor, Sua Majestade. Nesse momento da história, o ser humano que melhor entende quem Deus é e o que Ele está fazendo é uma adolescente em uma estrebaria mal cheirosa. Ela não consegue tirar os olhos do menino.
De alguma forma, ela sabe que está segurando o próprio Deus. Ela se lembra das palavras do anjo: o seu reinado não terá fim. Ele parece com tudo, menos com um rei. O seu bem-estar depende totalmente de Maria. A majestade de Deus em meio ao mundano. Maria toca o rosto do menino Deus. Como era longa a sua jornada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, você faria o que Jesus fez? Ele trocou um castelo impecável por uma estrebaria suja. Ele trocou a adoração dos anjos pela companhia de assassinos. Ele poderia segurar o universo na palma das suas mãos, mas ele renunciou a isso tudo para flutuar no ventre de uma virgem. Se você fosse Deus, você dormiria na palha? Beberia leite materno? Usaria fraldas? Certamente não. Mas foi o que Cristo fez. Se você soubesse que aqueles a quem amou debochariam na sua cara, você ainda assim se importaria? Cristo se importou. Ele se humilhou. Deixou de dar ordens a anjos para dormir sobre a palha, de dirigir as estrelas para agarrar as mãos de Maria. A palma da mão que sustentava o universo recebeu o cravo de um soldado. E por quê? Porque é isso que o amor faz. O amor põe o ser amado acima de si mesmo. O amor suporta tudo até o fim. E Cristo deixou a eternidade para se limitar ao tempo, para se tornar um de nós. Ele não precisava, ele poderia ter desistido. A qualquer momento ao longo do caminho, ele poderia ter dado o assunto por encerrado. Quando viu o tamanho do útero, ele poderia ter desistido. Quando ele percebeu como as suas mãos seriam pequenas, quão suave seria a sua voz, quanta fome o seu estômago sentiria, ele poderia ter desistido. Ao primeiro sinal do mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de ar frio, na primeira vez em que ele arranhou os seus joelhos ou provou uma comida queimada, ele poderia ter virado as costas e ido embora. Quando viu o chão poeirento da sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa a cumprir, quando os seus colegas de escola cochilaram durante a leitura da Torá, a sua Torá, a qualquer momento Jesus poderia ter dito: chega, já basta, estou indo para casa, mas ele não fez isso. Ele não fez porque ele é amor. Ele não fez, querido, porque, acima de tudo, ele amou você. Permita, querido amigo, que nessa data tão especial, esse amor te alcance. Renda-se a ele por completo. De toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu coração. Eu posso garantir a você que a sua vida jamais será a mesma. Pense nisso. Que Deus te abençoe.